Horrível. Do John Lennon, né? Pô, bicho, será que ela foi feita pra realmente fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, assim, essa música? Olha, eu não sei se foi feita pra fazer lavagem cerebral, mas que ela é usada pra fazer lavagem cerebral e que o John Lennon tinha ideias tortas, eu tenho certeza absoluta. É só ver que, por exemplo, usaram essa música naquela horrível abertura das Olimpíadas do ano passado, né? A abertura que teve um monte de desgraça acontecendo, um monte de porcaria acontecendo, e aí tem aquele momento que tem um piano, né, e por aí vai, e o pessoal toca exatamente Imagine, né? Imagine é o hino dos globalistas. É a canção consagrada da imagem que eles têm em relação ao mundo futuro. Um mundo em que não tem céu nem inferno, né? Com as consequências de não ter céu e inferno. Mas o John Lennon ainda não era um globalista. Ele era bem cosmopolita. O movimento hippie, né? E tudo aquilo ligado aos anos 60, especialmente tudo aquilo que desemboca no maio de 68 e os movimentos culturais ligados ao maio de 68 são elementos precursores daquilo que nós entendemos hoje como globalismo. O contexto da Imagine foi uma crítica à guerra do Vietnã, né? É o contexto formal ali. Um mundo de paz, né? Onde não tivesse essa briga de religiões também, né? Um mundo sem religião. Mas tudo isso é parte da natureza. A guerra, sempre vai ter guerra. Sempre vai ter guerra. É da natureza do homem. É da natureza humana. Né? Então, assim, a paz perpétua só pode ser instituída pela tirania, né? E também pela desumanização do homem. Pelo desenraizamento do homem. Num futuro hipotético, globalista, em que todos nós estivermos constantemente dopados, por exemplo, a gente tiver sofrido engenharia genética, a gente tiver dopado sempre de um monte de substâncias, os homens serem obrigados aí a receber uma injeção para reduzir a taxa de testosterona ou coisa do tipo, né? Castração compulsória para um monte de gente, por aí vai. Nesse tipo de mundo que tem gente que tem feministas que defendem isso, inclusive, né? Nesse tipo de mundo a gente vai ter aí a paz perpétua, né? Mas num mundo em que vale a pena viver, certamente não. Sempre vai ter guerra. Sempre vai ter guerra. Guerra, como disse Heráclito, é de todas as coisas pai. Como assim? Me explica isso aí. Qual que é esse pensamento? Tudo surge a partir do conflito. Né? No conflito não apenas num sentido entre estados, entre nações e por aí vai. Se a gente pensar a própria maneira como a natureza da realidade está estruturada, com átomos se chocando, se separando e se fundindo e por aí vai, tudo isso é conflito num nível molecular. Também num nível... como é que os estados surgiram? E, portanto, surgiu a civilização? Exatamente através da guerra, através do conflito. Né? Os primeiros estados foram basicamente as consolidações de bandos guerreiros. Bandos guerreiros conquistadores que encontraram lugar para se assentar, dominaram ali algum povo mais fraco e se impuseram como Estado. E a partir disso nós temos a civilização e tudo aquilo de positivo que vem da civilização. Da mesma forma que a guerra traz algo ruim, no final dela ela pode te entregar algo bom. Também pode entregar algo, se você tiver tirar bom. Proveito disso aí. Sim, e aquilo que movimenta, né, o mundo de modo geral. Se não tivéssemos tido essa natureza conflituosa, a gente provavelmente não teria saído das cavernas. Tá entendendo? O Homo sapiens não teria ganhado. Cara, é muito maluco e cruel você virar e falar assim, eu sou a favor da guerra, né? Em alguma medida é isso aí. Veja só, o impacto... Existe uma associação, né, entre o consumo de carne e a questão da agressividade, né? A questão da testosterona e por aí vai. Por causa da proteína animal, etc, etc. Mas o momento em que o homem começa a se alimentar de carne é também o momento em que se verifica um maior crescimento do cérebro, né? Eu tô me referindo aqui aos hominídeos, né? Não o Homo sapiens tal como a gente... o Homo sapiens moderno. Mas quando os hominídeos, né, começam a se alimentar de carne, é também o momento em que eles têm um maior crescimento cerebral, maior desenvolvimento cerebral, e isso é acompanhado também por uma certa taxa de beligerância. É só a gente pensar aí que entre os outros primatas que são relativamente mais próximos do ser humano, qual que é o relativamente mais próximo? É o chimpanzé. E o chimpanzé é um animal tribal e guerreiro. Existem guerras formais, praticamente, entre bandos diferentes de chimpanzés, né? Aí você compara, por exemplo, o chimpanzé com o bonobo.
E os bonobos, eles vivem num tipo de sociedade que é poligâmica, entre aspas, é pacífica e tá sob o controle das fêmeas. Né? É um tipo de sociedade sob o controle das fêmeas. É basicamente um matriarcado. Né? E de um modo geral, se a gente for tentar analisar QI dessas espécies animais, ou ali a sua propensão a ter um comportamento ou um pensamento, entre aspas, mais complexo, os chimpanzés são mais inteligentes do que os bonobos. E também são mais violentos. Inteligência e violência, em alguma medida, são coisas que estão associadas. E a guerra é um fator aí de crescimento, de desenvolvimento e de civilização. É porque eu acho que a gente chegou num ápice do desenvolvimento que a gente não pode se comparar. Também. Então, eu acho estranho até hoje. Por exemplo, a gente vê a Ucrânia e a Rússia, Israel, né, fazendo toda a sua força ali contra a Palestina. No mundo, cara, que você tem tecnologia para resolver tudo no botão, sabe? Eu não consigo entender ainda a guerra física hoje, porque você tem muitos outros meios de acabar com o conflito, sabe? De não praticar o conflito. É porque o cara ainda tem esse, vamos falar assim, na mesa, de pôr na mesa e falar, porra, eu sou foda mesmo, eu sou do caralho. Isso em parte tem um aspecto aí, mas é que na prática não dá pra resolver tudo só com um míssil, não. Porque na prática, o objetivo de uma guerra não é apenas a destruição. Cada conflito tem ali os seus objetivos. E esses objetivos muitas vezes vão depender que você tenha ali uma infantaria, que você tenha ali um pessoal no chão para poder garantir aquilo que você quer. Só pensar, por exemplo, a questão da Ucrânia, né? A operação militar especial. Tem que ter o pessoal avançando ali no chão, porque a Rússia quer libertar aquela população de pessoas de origem étnica russa, do Donbass, né, do leste ucraniano. E para isso você tem que botar tropas no chão para poder ir avançando, para poder conquistando, né, as aldeias, as cidades e por aí vai. Então, assim, o conflito tem que ter acaba tendo que ter essa dimensão física. A não ser que seja um conflito pequeno, né, menos um conflito do que uma ação militar, que aí às vezes um país só dispara alguns mísseis para explodir alguma coisa e fica por isso mesmo. Mas E aí aquilo, quando você tem todo mundo com armas tão poderosas, ninguém quer usar, ninguém pode usar, e aí volta o pessoal a ter que ir pro corpo a corpo. Sim. Você viu os Estados Unidos, como é que é o nome lá do Canal do Panamá, eles meio que com um conflito ali para liberar a passagem, você viu isso aí de navios de... Parece que